Bem-vindos a mais uma construção de um super mapa mental. E hoje iremos construir um mapa mental sobre genética. Para você que quer gabaritar genética, vem comigo aí construir esse mapa mental que eu tenho certeza que vai salvar você em várias provas que você vai fazer, ok? É claro, deixa teu like aí para considerar e também algumas pautas para próximos mapas mentais. Então, 3 canetinhas, caderninho na mão aí, raiz, né? Então, tudo aqui é raiz, meu amigo. Então, vamos embora que eu quero explicar aqui algumas coisas para vocês de genética através de um mapinha mental. Como é de costume, eu sempre gosto de colocar aqui o tema do conteúdo. Então, genética. Então, vamos colocar aqui genética, né? Tá. Gosto de dar aquela pintadinha bonitinha, tá? Pegar aqui a canetinha preta, ó. A pintadinha bonitinha para genética. Ok. Primeira coisa que eu tenho que saber de genética são alguns termos que são muito utilizados nesta área do conhecimento, que adoram estar introduzidos nas questões. Então, vamos lá. Olha só, eu vou desenhar aqui uma pessoa, tá? Ó, cinturinha, perninha. Fechou a perninha, colocou aqui os 2 pezinhos, ó, bem simples, tá? Aqui vou colocar a cabecinha da pessoa, colocar aqui os olhinhos e a boca, tá? E a pessoa tá com a mãozinha assim, ó. Olha que maravilha. Isso aqui é uma pessoa. Vamos pintar esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta vermelha, mano. Eu tinha uma caneta vermelha aqui um dia desses, mas sumiu a caneta vermelha. Não está aqui. Então, vamos pintar isso aqui de azulzinho, para ficar bonitinho, ó. Tchan, tchan, nananana. Patrick, que tem que pintar? Pinte, meu amigo. Tudo que eu fizer aqui, faça, que você vai aprender do jeito que eu colocar aqui, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho esse indivíduo aqui, tá? Então, vamos supor que esse indivíduo aqui, ele apresente as seguintes características, tá? Vou listar aqui algumas de suas características. Claro que de forma didática, tá? Porque na prática mesmo não é assim. Esse indivíduo aqui, ele é alto, tá? Ele é alto. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vou inventar, tá? Isso aqui não existe. Ele tem o cabelo liso. Pronto. Vou citar aqui essas 2 características. Ele é alto e tem o cabelo liso. Beleza. Em genética, nós chamamos essas características de fenótipo. Então, vou colocar aqui o nome fenótipo. Alguns também chamam de fenotipo, tá? Fenótipo. Então, o que é fenótipo? Fenótipo, ele é o conjunto de características, tá? Então, tem o conjunto de características. Então, fenótipo, conjunto de características. Beleza? Patrick, esse fenótipo, ele veio da onde? Esse fenótipo, ele surgiu a partir de quê? Bom, esse fenótipo, tá? Ele surge a partir dos genes que compõem o material genético deste organismo aqui. Então, eu posso colocar assim, para ficar ainda mais fácil de você aprender. Vou colocar o nome aqui, genótipo. Genótipo. Ou também poderia colocar genotipo também, tá? O que é o genótipo? É o conjunto de genes, tá? Conjunto de genes. Conjunto de genes. Então, o genótipo, ele vai ser importante para a expressão do fenótipo. Eu só vou ter o fenótipo se eu tiver o genótipo, tá? Eu tenho que ter o genótipo para poder ter o fenótipo, ok? Não esquece disso. Qualquer alteração no genótipo altera o fenótipo. E o fenótipo só vai alterar se o genótipo for alterado. Tudo bem? Esse termo aqui, gene,
é importante que você lembre aí o que é, tá? Gene, você vai colocar o seguinte, tá? Vai colocar trecho ou segmento. Eu vou colocar aqui segmento, tá? Segmento do DNA que codifica uma informação, tá? Informação. Segmento do DNA, sublinhar aqui DNA, que codifica uma informação. Essa informação, galera, na verdade, é a informação para produção de uma proteína, tá? Então, eu vou colocar aqui síntese proteica, tá? Então, se eu tenho a proteína, logo eu vou ter as características, tá? Então, genótipo, conjunto de genes. Então, o que é o genótipo de um indivíduo? É o conjunto de genes de um indivíduo, que, no caso, genes é o segmento do DNA que codifica uma informação. Essa informação, geralmente, é para a produção de uma proteína, e o fenótipo de um indivíduo é o conjunto dessas características que ele possui, tá? Então, aqui eu tenho o conceito de genótipo e de fenótipo. Isso aqui já quebra um galho gigantesco para quem está aí tentando aprender este assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou pular aqui um atalho aqui, tá? Não vou falar sobre Mendel, falar tudo sobre Mendel, vou falar da sua lei, tá? Então, o que é que nós temos na primeira lei de Mendel? Mendel, primeira lei, tá? Eu tenho o seguinte. Essa lei aqui, ela é padrão, tá? Que é o seguinte. Cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas. A formação dos gametas. Ponto. Esses fatores aqui, tá? Vou sublinhar aqui. Esses fatores aqui que Mendel mencionou em sua lei, nada mais é do que genes. Nós sabemos isso aqui que são genes, tá? Ou também eu posso chamar de alelo. Então, de antemão, o que é que Mendel descobriu? Que cada característica dos indivíduos, pelo menos de uma forma bem simples, cada característica ela é condicionada por um par de fatores. Ou seja, se ele é alto, 2 fatores aqui vão estar envolvidos. Se tem o cabelo liso, 2 fatores vão estar aqui envolvidos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gameta e eu tenho aqui um ovócito, tá? Um óvulo. Eu tenho aqui um gameta e um óvulo. Vamos imaginar que esse gameta aqui carrega um fator azão, um fator dominante azão. E esse daqui carrega um fator recessivo azinho. A união disso daqui vai formar uma célula que vai ter metade da característica paterna, no caso o azão, e metade da característica materna, no caso o azinho. Esse indivíduo aqui vai ter 2 fatores, um que veio do pai e o outro que veio da mãe. Logo, ele vai manifestar a característica do pai, porque ela é dominante com relação à da mãe, tá? Então, aqui poderia ser, por exemplo, alto e baixo. O alto é dominante sobre o baixo. Dessa forma, a característica que vai aparecer no indivíduo vai ser a característica dominante alto. Então, esses pares que se reúnem, eles podem ser de 3 tipos, podem estar dispostos em 3 tipos. Eles podem estar dispostos em condição homozigota, tá? Aqui eu tenho azim e azão. Aqui eu tenho homozigoto dominante. E aqui eu tenho o homozigoto recessivo.
E eu tenho também o heterozigoto, que é o azão-azinho. Heterozigoto, que é o azão-azinho. Então, vou colocar aqui heterozigoto. Beleza? Então, geralmente, quando vai cobrar perguntas de vestibular ou de qualquer outro tipo de conteúdo de genética, geralmente envolve cruzamentos. Esses cruzamentos, assim, geralmente são cruzamentos de primeira lei de Mendel, tá? Onde você vai cruzar azão-azinho com azão-azinho, azão-azão. Você faz uma série de cruzamentos, tá? Vou colocar aqui para vocês um exemplo clássico. Vamos imaginar que um indivíduo ele é azão-azinho e o outro ele é azão-azinho. Beleza? Para uma determinada característica. Vamos imaginar o seguinte, que azão-azão é alto, azão-azinho é alto, azinho-azinho é baixo. Isso vai depender muito da questão que você vai estar tratando, tá? Então, lembre, olha só, nunca esquece disso aqui. Isso aqui é um indivíduo, isso daqui é um indivíduo. Primeira lei de Mendel, durante a formação dos gametas, os fatores se separam. Então, olha só, esse fator veio para cá e esse fator veio para cá. Um fator do pai e um fator da mãe. Ficou como? Azão-azão. É isso que eu quero que vocês entendam. É a lógica desse cruzamento aqui, ó. Isso daqui é um indivíduo, isso daqui é outro indivíduo. Esse indivíduo que se formou a partir desse, pegou esse fator e pegou esse fator. Esse fator com esse fator. O azão veio de um indivíduo e o azinho veio de outro. Então, esse indivíduo aqui vai ser heterozigoto. Aqui e aqui, por exemplo, ó, azão-azinho, ou vai ser azinho-azão. Como a gente está tratando aqui de uma mesma característica, vai prevalecer aquela que é dominante. Então, o azão vai ficar na frente. Vai ser azão-azinho. E, por fim, azinho-azinho vai também aparecer. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho azão-azão numa condição de 25%. Eu tenho azão-azinho, ó, 50%, tá? E eu tenho azinho-azinho, 25%. Pergunta, levando em consideração a questão do tamanho que eu estou colocando aqui, a característica aqui é o tamanho, alto. Levando isso em consideração, quantos por cento o indivíduo poderia aparecer? Para altura, no caso alto, tá? Tamanho, no caso alto. Então, 25 mais 50, 75% de chance desse indivíduo ele vir alto. Qual é a chance dele vir baixo? 25%. Galera, pode parecer simples, pode parecer o que for, mas 90% das questões de genética envolvem simplesmente esse tipo aqui de conhecimento. Pelo menos questão de cruzamento, tá? Cruzamento e probabilidade. Fora isso daqui, o que cobra são questões com cruzamento maiores, como, por exemplo, questões de segunda lei de Mendel. Beleza? Mas, na maioria das vezes, esse tipo de cruzamento aqui é o que mais é cobrado. E você entender o que é fenótipo, o que é genótipo, o que é homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto, quebra um galho, um grande galho. Então, o meu objetivo aqui nesta aula foi explicar para vocês esses conceitos e mostrar que tudo gira em torno de azão-azinho, tá? Espero muito que você tenha gostado. Deixa teu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!